Na tradição hindu, as castas, entre as quais uma delas é a dos kshatriya, eram divisões, na sociedade baseadas no nascimento e no papel de cada um. Portanto, a sua casta definia a sua vida segundo um grupo de coordenadas. Então, havia os ashramas, ou palcos da vida. Eles eram 4. Havia o período compreendido entre o nascimento e os 20 anos, quando você era estudante e estava aprendendo. Depois havia o período dos 20 até os 40 anos, quando cuidava da casa. Você ganhava o dinheiro para sustentar todo o sistema. O estágio seguinte era dos 40 aos 60, para a realização do estudo religioso. E dos 60 em diante, você se tornava um renunciante, um súnia. Afastava-se de todo o aspecto mundano e voltava a sua atenção completamente para Deus. Todo esse sistema hindu de definição pessoal, de acordo com essas 2 coordenadas, é chamado de Chaturvarnashrama Dharma, o Dharma da casta e do ashrama. E entre a casta, por um lado, e o ashrama, pelo outro, a sua vida era muito claramente delineada, como um lote em um mapa. Se você fosse um kshatriya de uma certa idade, então haveria uma prescrição védica bem definida para o que deveria fazer naquele dia. Era chamado de seu Shivadharma. E era uma estrutura absolutamente definida, delimitando a ação apropriada. Krishna está rigidamente dentro desse sistema quando diz para Arjuna: faça o seu dever, faça o que é apropriado. Em nossa cultura, temos mais um problema ao tentar decidir o que é apropriado. Não temos castas ou ashramas para nos dizer o que deveríamos fazer em um determinado momento. Na verdade, estamos na extremidade oposta do espectro. Existem muito poucas prescrições culturais claras que estejam profundamente enraizadas em nossa sociedade para nos dizer o que fazer. Então, enfrentamos o fato de imaginar o que seria o nosso Dharma, sem aquele tipo de matriz confortável para nos guiar. Temos que confiar em nós mesmos. Temos que prestar atenção e ouvir como as nossas diferenças individuais determinarão o nosso dever apropriado momento a momento. Todas as nossas circunstâncias conduzem a, se você tem um determinado tipo de intelecto, ou se você tem certas circunstâncias econômicas. Isso define determinados caminhos. Se você tem um esposo ou esposa, isso define certas possibilidades e define também certas condições delimitadoras. Algumas pessoas poderiam dizer: só posso realizar um trabalho que seja absolutamente dármico e prefira passar fome até a morte a ganhar dinheiro de um modo impuro. Outras diriam: vejam, faço o melhor que posso devido às minhas circunstâncias. Não há julgamento em ambos os casos. Cada um de nós deve ouvir o que cada um de nós tem a fazer. Se você é um sado, se é solteiro e renunciante, talvez possa oferecer mais do que um purista. Ninguém depende de você. Por outro lado, se é um chefe de família, então existem certas responsabilidades e você precisa fazer o melhor que pode. Se for chefe de família, mas resolve ser um purista e não consegue dinheiro suficiente para alimentar o seu bebê, ao longo do caminho você agiu com mais adharma do que com dharma. Se estiver nessa situação e descobrir que deve assumir um emprego que não seja totalmente dármico para você, faça o melhor que puder para trazer o máximo de conscientização para o cenário. Isso é tudo que você pode fazer. Você trabalha com o que lhe é dado. Digamos que seja rico. Então, isso define em parte o seu Dharma. Se você não pode agir como se não fosse rico, mesmo jogando dinheiro fora, isso não o livra karmicamente. É também um ato carregado de karma. Pelo contrário, você precisa começar a ser responsável pelo seu dinheiro e determinar o seu dever em relação a ele. O dinheiro
torna-se o seu Dharma nesse momento. Você, desta forma, age em relação a cada aspecto da sua vida. Qualquer que seja a sua parte, realize-a, mas do modo mais consciente que puder. Essa é a forma mais básica do conceito de realizar o seu Dharma.